Olá, esse diálogo no espaço democrático vai tratar hoje da participação de movimentos religiosos na política e na administração pública brasileira, um tema bastante atual. Para tratar desse tema, nós temos hoje como convidado um dos principais pesquisadores brasileiros no assunto, que é o professor Fábio Lacerda. Ele é doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo e professor no Centro Universitário FEI e também no IBMEC de São Paulo. Esse diálogo foi gravado durante a reunião semanal dos colaboradores e consultores do Espaço Democrático. Vamos ver, então, o que nos diz o professor Fábio Lacerda. Professor Fábio Lacerda, seja bem-vindo ao Espaço Democrático. A palavra é sua. Obrigado, Sérgio. Boa tarde a todos e todas. É um grande prazer estar aqui com vocês. Agradeço a todos pelo convite, em particular ao meu amigo Rogério. Vou falar um pouco para vocês hoje sobre evangélicos nas eleições 2022. Pensei em falar um pouco sobre o que a gente pode esperar aí do movimento evangélico, né, para essas eleições. Então pensei em trazer alguns pontos aí para vocês, dividindo essa conversa em dois aspectos assim básicos, né, eleições legislativas e eleição presidencial, só para simplificar um pouco, tá? Então vou começar falando sobre o legislativo e eu vou dar mais ênfase ao legislativo federal, né, não desconsiderando, claro, que os outros são também muito importantes, né? Mas para começar, pensando em termos das eleições para o Congresso brasileiro, né? O que a gente pode pensar e o que esperar aí para este ano, né? Vou trazer alguns dados básicos assim para a gente ter em mente, né? Então, nem todo mundo sabe, mas o fenômeno, né, do crescimento evangélico, ele não é um fenômeno estritamente brasileiro, né? Ele, na verdade, ele se dá em outras partes do mundo e ele se dá em quase toda a América Latina, né? Então, tirando alguns casos aí, como o Uruguai, o México, na grande maioria dos países latino-americanos, a gente teve nas últimas décadas um crescimento grande, né, evangélico. A população evangélica em países da América Central, como Honduras, já são mais de 50%, né, o grupo, né, de evangélicos já perfaz aí mais de 50%. No Brasil, né, as pesquisas amostrais aí dão algo na casa aí de 30%, né? Hoje, no último censo, a gente tinha aí algo em torno de 22% em 2010. Então, esse crescimento ele tem tido consequências evidentes sobre as eleições, né? No caso do Brasil, isso também é assim. E, na verdade, o Brasil, eu diria que é o caso, na minha visão, de maior sucesso eleitoral evangélico latino-americano, ou seja, a população evangélica cresceu em vários países na América Latina, mas no Brasil esse crescimento foi o que gerou a maior representação política evangélica, né? Em nenhum outro país da América Latina os evangélicos lograram tanto sucesso em termos eleitorais quanto no Brasil, né? Então isso já vem de algum tempo, isso já não é de hoje, né? Mas é importante só a gente ter isso em mente, até para entender e para pensar o que a gente pode esperar aí para a eleição deste ano, né? Então, vou trazer só mais alguns pontos que eu acho que são relevantes também. Assim, quando a gente fala de crescimento evangélico e da relação dos evangélicos com a política, em geral, a gente está pensando, na verdade, nos pentecostais, né? O foco, assim, em geral, dessas discussões ou dessas análises é sobre as igrejas pentecostais. O pentecostalismo ele é uma variante do protestantismo, é um ramo, né, do protestantismo, que surge no início do século XX, nos Estados Unidos, em Los Angeles, mais especificamente, e o pentecostalismo ele tem como característica a ênfase nos dons do Espírito Santo, né? Então, por exemplo, falar em línguas, né, dom de cura, profecias, etc. Então,
a partir do início do século XX, começam a se disseminar igrejas pentecostais, e vão chegando na América Latina missionários pentecostais, e no Brasil os dois primeiros, né, são das igrejas Assembleia de Deus e Congregação Cristã, que chegam em 1910, mais ou menos, né, aqui no Brasil, e gradualmente vão surgindo no Brasil e na América Latina em geral, igrejas pentecostais autóctones, né? Ou seja, criadas pelos próprios latino-americanos, né? Então a gente tem aí talvez como caso mais emblemático, o caso da Igreja Universal do Reino de Deus, que surge em 77, no Rio de Janeiro, né, criada pelo Edir Macedo. Até a chegada do pentecostalismo na América Latina, né, digamos, as igrejas evangélicas tinham uma expressão limitada em termos políticos no Brasil, né? Claro que os evangélicos tiveram um papel importante na história brasileira, na história política brasileira, um papel muito importante, mas em termos por exemplo, deputados ou parlamentares, né, isso só vai começar a ser mais sentido com a chegada dos pentecostais e, sobretudo, já no final do século XX, né? Já nas décadas de 80 e 90. E aí isso também traz acho que tem um outro ponto aí que é interessante destacar, que é o fato de que o crescimento evangélico e a mobilização eleitoral evangélica na América Latina, ela é, em boa medida, fruto da redemocratização, né, dessa região. Então, quer dizer, vários países aí, como alguns passando por guerras civis, né, como o caso da Colômbia, outros passando por períodos de regime militar, como Brasil, Chile, etc. Esses países, com a redemocratização, digamos, os pentecostais, né, mais do que os evangélicos em geral, os pentecostais, eles se tornam novos atores políticos relevantes, né? Então isso não é não é uma especificidade do Brasil, né? Então isso acontece em vários outros países aí da região, embora, como eu mencionei, e vou frisar isso, né, o Brasil tenha sido o caso de maior sucesso aí, eleitoral evangélico. Então, no Brasil, a gente sabe que digamos, a mudança aí, mais importante, o momento de virada, digamos assim, são as eleições para a Assembleia Constituinte, né? Então, até a Constituinte, a gente tinha um número limitado, aí, por volta de uns 12 deputados ou parlamentares evangélicos no Brasil, e quando da eleição da Constituinte nós temos um crescimento muito maior, né? E pela primeira vez são eleitos deputados oriundos de igrejas pentecostais. E aqui tem um ponto importante, só que vale a pena destacar, que é o seguinte: é curioso, né, que as igrejas pentecostais, elas eram criticadas, né, antes da década de 80, pelo seu caráter apolítico. Então era muito comum que se criticasse essas igrejas, porque elas não queriam se envolver com política, né, e de fato havia até um certo bordão, né, crente não se mete em política, etc. E gradualmente, a partir da década de 80, isso vai mudando, né? E surge até um outro bordão, né, que é o irmão vota em irmão. Essa passagem, ela é feita por muitas igrejas, mas duas ou três igrejas têm um papel, acho que mais importante nesse processo. Que são também três das mais importantes igrejas pentecostais brasileiras, né, que são a Igreja Universal, a Assembleia de Deus e a Igreja do Evangelho Quadrangular. Por que eu me refiro especificamente a elas? Porque é nas eleições para Constituinte no Brasil que essas três igrejas decidem adotar uma estratégia de apoiar candidatos, né, para as eleições. Então, elas passam a apoiar seus candidatos e elas são bastante bem-sucedidas nisso, né? E aí, nesse ponto, eu já destaco, acho que uma característica desse processo aí digamos, do sucesso eleitoral evangélico no Brasil, que vai permanecer até hoje, né? Que é o fato de que
a grande maioria dos deputados evangélicos no Brasil, eles são ligados, eles são, digamos, oriundos de poucas grandes igrejas pentecostais, né? Então, embora a gente tenha hoje no Brasil, ou em 2018, né, pelas minhas contas, tenham sido eleitos 90 congressistas evangélicos, 7 senadores e acho que 83 deputados, apesar desse número, né, tão grande, na verdade, em relação a 2018, desses 90 que eu mencionei, 60% aproximadamente são congressistas, né, ligados ou à Assembleia de Deus ou à Igreja Universal, né? Então, apesar do crescimento, o crescimento digamos, da bancada evangélica no Brasil, a gente não deve perder de vista que, em que pese esse crescimento, esse crescimento se dá graças ao sucesso, digamos, de poucas grandes igrejas pentecostais, né? Ou seja, a maioria das outras igrejas pentecostais que tentam também lançar candidatos, né, não são necessariamente bem-sucedidas, né? E por outro lado, essas igrejas, né, e aí eu acho que dou faço aí dou um destaque para a Igreja Universal e para a Assembleia de Deus, elas têm sido bastante bem-sucedidas, né? A Igreja Universal, se a gente pegar, digamos, fizesse uma taxa aí de sucesso eleitoral, ou seja, visse quanto dos candidatos que ela lança, né, nas eleições para a Câmara, quantos ela consegue eleger, ela tem um sucesso eleitoral aí bastante significativo, né? Então, acho que é importante a gente ter isso em mente para pensar o que esperar, né, em relação a 2022, né? Se a gente pegar de 86 até 2018, só houve 2 eleições nas quais o número de evangélicos eleitos caiu. Em todas as outras, esse número cresceu, né? Uma dessas quedas se deu nas eleições de 2006. E essa queda, a meu ver, se explica em grande medida pelo fato de que, em 2006, houve vários escândalos, né, ou pelo menos 2 escândalos de corrupção significativos e que impactaram muito a deputados evangélicos, né? Acho que principalmente o escândalo do mensalão, né, que pegou vários, não entrando no mérito aqui, enfim, das acusações, mas acabou se associando aí com vários deputados evangélicos e o escândalo chamado escândalo dos sanguessugas, né? Então, provavelmente por isso, muitos evangélicos, parlamentares evangélicos não conseguiram se reeleger em 2006. Ou seja, então foi um fato aí mais ou menos isolado, né? Tirando isso, o número de evangélicos eleitos tem crescido aí a cada eleição. Como eu disse, pelas minhas contas, considerando Câmara e Senado, foram eleitos aí 90 em 2018, e também vale um parênteses que em 2018 marca acho que tem um aspecto aí, singular, que é que pela primeira vez vários evangélicos são bem-sucedidos nas eleições para o Senado, né, que são eleições diferentes, né, eleições majoritárias, ou seja, até 2018 o foco, né, dos candidatos evangélicos era quase que completamente a Câmara, né? Havia muito poucos, assim, pensando de cabeça, quantos senadores evangélicos havia antes de 2018, eu consigo pensar talvez no Crivella e talvez mais um, e em 2018 7 ou 8 se elegem, né? E com perfis diferentes, tem a Elisiane Gama, né? Enfim, acho que ela foi eleita em 2018. Enfim, tem hoje o Flávio Bolsonaro, então tem hoje evangélicos no Senado com perfis assim distintos. Então, dado isso, o que a gente pode esperar, né, para 2022? Me parece assim, certo que a bancada evangélica vai crescer também. Estou fazendo um exercício aqui preditivo, né,
claro que eu posso estar enganado, mas eu apostaria que a bancada evangélica vai crescer, vai continuar crescendo, talvez num crescimento menor do que o que ocorreu entre 2014 e 2018. Né? Então, eu chutaria aí que em 2023 a gente vai ter, sei lá, eleitos uns 95, 100 congressistas evangélicos. Né? Agora, tem o seguinte, que a gente deveria levar em consideração também, né? Levando em conta o que eu mencionei antes, ou seja, que esse sucesso eleitoral evangélico é tributário, em grande medida, ao sucesso de poucas grandes igrejas pentecostais, né? A gente teria que olhar um pouco também para essas igrejas, né? E ver como que elas estão se movimentando e agindo, né? Há um outro ponto aí também que eu acho importante mencionar, que é, digamos, o próprio crescimento dessas igrejas dentro da sociedade brasileira. Né? Em alguma medida, digamos, o sucesso eleitoral evangélico, ele em alguma medida, é uma função digamos, da proporção da população evangélica, do quão grande é a população evangélica aí no Brasil, né? E esse é um cenário muito curioso, né? Muito interessante, porque digamos assim, embora essa expansão evangélica ela venha ocorrendo no Brasil nas últimas décadas de forma bastante significativa, ela se dá de forma muito desigual, né? Então, por exemplo, nem todo mundo sabe, mas a Igreja Universal, embora ela tenha sido muito bem sucedida nas últimas eleições, né, conseguindo eleger aí os seus deputados, entre 2000 e 2010, a Igreja Universal perdeu fiéis no Brasil. Né? Ela perdeu quase 230 mil fiéis. Ou seja, para que, por exemplo, a Igreja Universal consiga expandir seu número de deputados, ela teria que, né, crescer, o seu número de fiéis teria que crescer, ou pelo menos se manter estável. Né? Então, é lógico que se isso não ocorrer, ela pode ter digamos, o seu desempenho eleitoral aí um pouco colocado em xeque. Né? É verdade que esse declínio aí de fiéis entre 2000 e 2010, talvez, no caso da Universal, ele seja compensado pelo fato de que a Universal cresceu em outros países. Né? Então, talvez ela tenha perdido no Brasil, mas tenha conquistado um número maior de fiéis, digamos, em outros países, e isso compensou a perda, pode ser. No entanto, ainda assim, a situação para a Igreja Universal, pelo menos parece para nós ser um pouco, digamos, delicada, né, nos últimos anos, sobretudo tendo em vista os dilemas que ela está enfrentando em alguns países africanos. Né? Ou seja, eu estou dizendo isso para sugerir que talvez também a situação internacional da igreja não seja tão tranquila ou tão satisfatória assim. Né? Então, acho que isso com relação à Igreja Universal. Com relação à Igreja Assembleia de Deus, acho que só vale uma outra observação, uma outra consideração. A Assembleia de Deus ela é a maior igreja evangélica do Brasil, né? Acho que até 2010, se você pegar nos dados do censo, acho que um em cada 3 evangélicos no Brasil é da Assembleia de Deus, né? Uma igreja com uma tradição enorme, muito forte. Só que é um pouco impreciso a gente falar da Assembleia de Deus como uma igreja, né? Porque a Assembleia de Deus ela é dividida em vários ministérios, né? E esses ministérios não necessariamente vão agir juntos politicamente, né? Então, essa é até uma das razões pelas quais se argumenta que a Assembleia de Deus teria uma dificuldade maior para, digamos, coordenar as suas candidaturas, né? Ou seja, se uma igreja, por exemplo, possui uma relação com um partido político mais forte, né? Se tem um vínculo maior com o partido, ela pode, digamos, lançar os seus candidatos dentro de um partido apenas e não precisa ter problemas de coordenação, digamos, intra-igreja, né? Agora, no caso da Assembleia de Deus, isso não acontece. Os candidatos da Assembleia de Deus, em geral, eles se dividem entre vários partidos e isso pode
gerar aí algum tipo de competição entre os próprios candidatos da igreja. Eu estou dizendo isso, então, para observar o seguinte: embora a Assembleia de Deus ela seja uma igreja evangélica que continua crescendo muito no Brasil, talvez seja difícil tratá-la como uma igreja, né? Pelo menos para o propósito de uma análise acadêmica, faria mais sentido tratá-la pelos seus diversos ministérios, né? O Ministério Belém, Ministério Madureira, Ministério Vitória em Cristo, enfim, tem diversos aí ministérios, e muitos deles com uma expressão política no sentido de ter representantes, né, no Congresso vinculados a eles, né? Então, eu penso que isso dá um panorama aí geral do que a gente pode esperar em termos de eleições para o Legislativo Federal, né, no Brasil aí este ano. Eu vou ser muito mais breve por questão de tempo, mas eu só vou fazer um comentário, então, agora com relação às eleições presidenciais, né, a eleição presidencial deste ano. O que a gente pode esperar em termos do comportamento aí, ou da participação evangélica, né? Bom, vou ser direto, assim, o que eu espero é mais ou menos o que a gente viu em 2018, né? Ou seja, e é o que as pesquisas, pelo menos que eu tenho acompanhado, indicam, né? Ou seja, um apoio significativo, um apoio expressivo por parte do eleitorado evangélico ao candidato e presidente Jair Bolsonaro, né? Então eu tenho dado uma olhada nos relatórios dos institutos, e agora eu não vou, talvez não saiba dizer precisamente todos, mas mesmo pegando institutos com perfis diferentes, com pesquisas feitas face a face, pegando institutos que fazem pesquisa por telefone, institutos que usam, né, cotas de forma diferente, em todos os institutos cujo relatório há informações sobre grupos religiosos, né, o que eu tenho visto em todos é que, em todos, o Bolsonaro ganharia entre os evangélicos, né, e a avaliação do governo entre os evangélicos é muito mais positiva do que entre os evangélicos do que entre outros grupos, né, entre os católicos, por exemplo, né? Então, o que eu vejo, e também conversando aí com alguns colegas, é que a nossa impressão é que isso o quadro vai ser mais ou menos semelhante aí ao que a gente teve em 2018, né? Não sei se vocês lembram, mas em 2018 a grande maioria das lideranças pentecostais apoiou o então candidato Jair Bolsonaro, né? E de fato a gente teve uma diferença aí entre, né, pensando no grupo do eleitorado evangélico, a gente teve um apoio ao então candidato Bolsonaro significativo, né? Eu acho que isso vai ocorrer também esse ano. O que a gente pode, enfim, tem muitas questões aí, talvez de caráter mais acadêmico, para a gente pensar, que são interessantes. Uma delas, por exemplo, acho que tem sido objeto aí de alguns trabalhos que eu li nos últimos tempos. Por exemplo, né, qual é, digamos, a direção da causalidade aí no apoio do eleitorado evangélico ao Bolsonaro? Quer dizer, será que esse apoio se dá porque o eleitorado evangélico é exposto a pastores, a líderes religiosos que estão, de alguma forma, são simpáticos ao presidente Bolsonaro e apoiam ele, fazem algum tipo de proselitismo para ele, né? Então essa é digamos, uma hipótese. Então será que é isso que explica, né, o apoio dessas igrejas ao presidente? Ou será que na verdade os líderes dessas igrejas, eles simplesmente percebem que a sua congregação já apoia, né, o presidente, e dado esse apoio, o líder sente que, enfim, deve apoiá-lo também, né? Ou seja, uma coisa é você dizer que é o líder que está influenciando a congregação a votar no candidato, e outra coisa na verdade, o líder apenas reconhece
digamos, né, qual é a direção, aí, qual é a inclinação política da congregação e segue essa inclinação, né? Mas então eu vejo mais ou menos dessa forma. Acho que tem muitas questões que a gente poderia trazer. O eleitorado pentecostal ele tem um perfil antipetista, né? Isso também tem uma pesquisa muito legal de um colega meu, Vitor Araújo, que tem batido nessa tecla, né? Quer dizer, isso desde antes da eleição do Lula. Mas então o perfil desse eleitorado pentecostal é um perfil que não se identifica com o partido necessariamente, mas que antipatiza com o PT, né? E esse eleitorado cresceu muito, né? Se a gente pegar os dados assim do eleitorado pentecostal em termos relativos, na década de 80, esse eleitorado era algo em torno aí de, sei lá, 6%, 7%. Em 2010, ele já chega, acho que a quase 20%, sei lá, 15%, 20% do eleitorado brasileiro, né? Então, você teve nas últimas décadas um crescimento impressionante, né? Muito, muito significativo do eleitorado pentecostal. Se é verdade que esse eleitorado tem digamos, uma inclinação antipetista, né? Isso vai ter consequências aí bastante importantes, né? Para a dinâmica da eleição presidencial no Brasil. Bom, eu acho que teria outras coisas aí para falar, mas acho que eu já vou me ater aqui ao tempo proposto e fico à disposição. Então, se tiverem comentários, perguntas, estou à disposição. Fábio, em primeiro lugar, parabéns pela exposição, muito clara, muito boa. Podemos passar as questões. Eu colocaria uma imediatamente e tentarei ser rápido. Você deu números aí, de certa maneira, bem impressionantes sobre o poder, sobre o crescimento dos evangélicos e, sobretudo, o poder crescente na política e até na administração pública, né? Minha pergunta é assim, eu tenho uma certa preocupação com a mistura entre religiões e política, até históricas, né? Porque geralmente eles tentam nos impor à sociedade o seu tipo de visão, o seu comportamento. Vide no caso da Igreja Católica, historicamente a questão do aborto, a questão do divórcio, que foi uma luta no Brasil de décadas para conseguir. Veja a questão dos muçulmanos, é só olhar lá para o Afeganistão para se ver como é que a história é. E os evangélicos não ficam fora disso. Que tipo de projeção, que tipo de expectativa se pode ter, algum tipo de reação ou não, porque já houve historicamente, em relação a esse poder crescente da religião, todas misturadas com a política e, sobretudo, com o poder? Obrigado pela pergunta, Sérgio. Acho que é uma pergunta muito importante. Tentando ser o mais direto possível, né? Eu acho que é importante a gente. Acho que não é uma questão fácil. É importante a gente distinguir, né, aquelas questões ou bandeiras ou digamos projetos que são que atentam ou que ameaçam a própria democracia ou a laicidade de um lado, e do outro lado aqueles projetos que não atentam contra, né, uma ordem democrática, mas simplesmente são projetos dos quais nós discordamos, né? Eu digo isso, não absolutamente não é o seu caso, mas eu entendo que muitas pessoas no debate público, por vezes, podem acabar misturando as duas coisas, ou seja, nem tudo aquilo que eu discordo politicamente é necessariamente uma ameaça à laicidade, né, ou a uma ordem democrática, né? Então, vou pegar, só para dar um exemplo específico, o caso da questão do aborto. A minha visão, né, todos têm total liberdade para discordar de mim, mas na minha visão, acho que essa é uma questão da qual se pode divergir politicamente e ainda assim considerar que se, por exemplo, os evangélicos trazem essa questão justificando os seus argumentos, né, de uma forma secular, me parece que é um debate
válido no sentido de que não ameaça, né, a laicidade do Estado brasileiro, nem a democracia brasileira, né? E acho que esse é um ponto importante também para ser feito em defesa dos políticos evangélicos. Acho que em defesa dos políticos evangélicos brasileiros, eu diria que houve um aprendizado, né, por parte desses políticos, e a grande maioria desses políticos, na minha visão hoje, se utiliza de argumentos seculares para defender suas posições, ainda que sejam posições, digamos, religiosas, né? Quer dizer, você pode defender que o aborto não deve ser... Não estou entrando no mérito, tá, da questão, só estou dizendo que você pode defender o aborto porque a proibição ao aborto com muitos argumentos, e eles não são necessariamente religiosos, né? Então, enfim, não sei se eu fui claro. Túlio, por favor. Parabéns aí pela clareza da exposição. Eu queria saber se existe algum estudo sobre a coesão, né, da bancada evangélica. Eles votam de forma consistente, de forma unida, e qual é a agenda, né, das igrejas evangélicas no Congresso? Túlio, essa é uma ótima questão também. O que eu tenho, eu já escrevi um estudo sobre isso, e li também estudos de colegas, né, que estão aí nessa área, e o que eu vejo é o seguinte: a despeito de um incômodo ou de uma denúncia, né, feita por muitos setores contra o crescimento da bancada evangélica, etc., a atuação, digamos, legislativa, né, desses deputados, ela não é tão, em muitos aspectos, não é muito diferente da de outros deputados, dos deputados não evangélicos, né? Não necessariamente há uma coesão. A gente sabe que dentre os deputados evangélicos há muita diferença. Basta, sei lá, pensar em figuras como, sei lá, Benedita da Silva, né? Tem evangélicos que já passaram aí pelo Congresso brasileiro com perfis muito diferentes, né? Uma coisa é você falar do, sei lá, Jefferson Campos, outra coisa é falar da Benedita da Silva, etc. Mas em termos assim de atuação também não há tanta diferença entre evangélicos e não evangélicos em muitos aspectos. O que a gente recentemente, né, nos últimos tempos, o que a gente percebe é que, em geral, deputados evangélicos têm dado preferência a certas comissões do que outras. Então, por exemplo, a comissão, agora me fugiu o nome completo dela, mas a comissão que cuida de telecomunicações, né, tem um número significativo de deputados evangélicos, o que talvez se explique pelo fato de que muitas das igrejas evangélicas, né, têm interesses assim, pragmáticos, né, em termos da regulação das emissões de rádio. Exatamente, né? Então, imagino que a explicação seja essa. Então, o que a gente nota é, na verdade, uma atuação mais pragmática, né, do que propriamente assim, uma atuação pautada por questões, assim, aspas, de valores, né? Acho que houve alguns episódios aí que podem ter criado uma grande discussão por conta disso, como aquele episódio já faz um tempo aí, quando o então deputado Marco Feliciano se tornou o presidente da Comissão de Direitos Humanos. Mas assim, o que a gente vê mais, na verdade, é uma atuação assim, marcada pela defesa de interesses mais pragmáticos das igrejas, e não muito diferente da atuação dos outros deputados. Luiz Alberto Machado, sua vez. Fábio, gostei muito da sua exposição, mas eu queria levantar uma questão. Embora o Bolsonaro tenha uma vantagem muito grande entre os evangélicos, ele também não despreza votos de outras manifestações religiosas, católicos, por exemplo. No entanto, eu estava tentando localizar aqui, não consegui achar, eu recebi essa semana, nas redes sociais, um artista declarando que ele sofre uma séria perseguição pelo fato de
declarar católico praticante. Você acha que esse tipo de coisa entra no grau de polarização exacerbada que existe hoje no Brasil? O fato do artista ser, digamos, perseguido por ser católico praticante. E isso vale também para a política? Se eu entendo a sua questão, Luiz, eu acho que e acho que você tem um ponto importante. De fato, eu enfatizei o apoio dos evangélicos ao governo Bolsonaro, mas de fato o governo Bolsonaro ele consegue um apoio de segmentos também, né, expressivos católicos, né, e segmentos de outras religiões. Quer dizer, na verdade há uma clivagem aí, não apenas ela não é interreligiosa, né, ela também é intra-religiosa, né. Então acho que de forma geral certos grupos mais sei lá, conservadores da Igreja Católica, né, apoiam o Bolsonaro, e ao mesmo tempo certos grupos mais, por falta de palavra melhor, mais progressistas ou esquerdistas, evangélicos se colocam contra o governo, né? E talvez isso tenha um efeito aí meio spillover, assim, né? Tipo, isso respingue para outros campos, incluindo discussões culturais, e talvez isso tenha a ver com essa questão do artista que se diz perseguido por ser católico, né? Não sei, não conheço o caso específico, mas faz sentido, né? Acho que pode estar dentro dessa... Eu vou tentar localizar quem é, e depois eu te passo. Com certeza. Fábio, a pergunta agora vem do nosso cientista político Rogério Schmidt. Rogério? Você abriu o seu áudio. Fábio, a minha pergunta é a seguinte: vamos ter o censo, né, populacional agora esse ano, começando em agosto, aí vamos poder saber também o que aconteceu, né, com a população evangélica, até onde vai continuar crescendo. Pelo que você me falou aí, tem estimativas de que hoje eles correspondem mais ou menos a 30% da população. Então, nesse sentido, até os evangélicos estão até subrepresentados no Congresso, né? Quer dizer, deveria ter 150 deputados, né? Fazendo uma conta de padaria aí. Então, mas a pergunta é a seguinte, e aí pegando o gancho tanto no que o Rondino falou como no que o Machado falou, na verdade, como que você vê a participação política das pessoas que têm fé num sentido mais amplo, né? Sejam evangélicos, cristãos, no sentido mais geral, católicos, enfim, pessoas de qualquer religião. Quer dizer, a fé é algo que deva ser deixado dentro de casa? Ou é crime você orientar a sua orientação, orientar a sua ação política a partir dos valores religiosos? Como que você vê essa questão? Essa é uma questão muito boa também, e muito interessante, né? Eu vejo, né, Rogério, não sei se você já teve essa experiência, né, mas sobretudo dentro do meio aí das ciências sociais, né, é muito comum esse questionamento, né? Até que ponto realmente é legítima essa participação ou essa incursão, né? De grupos religiosos na política, né? Acho que o questionamento é super válido, é legítimo, né? Agora, na verdade, se a gente for levar isso ao extremo, né? Tudo bem, talvez as pessoas no Brasil hoje identifiquem digamos, a incursão da religião na política, identifiquem isso com a figura de certos deputados evangélicos de orientação mais conservadora, mas isso é o Brasil hoje, né? Quer dizer, a situação poderia ser muito diferente. Você tem líderes religiosos aí que tiveram, sei lá, uma participação, líderes evangélicos protestantes que tiveram uma participação que muitos progressistas considerariam positiva, né, na política. Estou pensando aí, sei lá, Martin Luther King, né, ou figuras, enfim. Bom, a gente poderia falar da relação do PT com a ala, com a teologia da libertação, né, enfim.
Então, a minha visão quanto a isso, Rogério, é que a laicidade ela é fundamental, ela tem que ser defendida e preservada, ela é uma conquista fundamental das nossas sociedades. Ao mesmo tempo, eu acredito que há por vezes, uma compreensão de que a laicidade implicaria por exemplo, na exclusão da religião, né, do espaço público ou do debate público, e não me parece que isso precise ser assim, né? Quer dizer, tem um autor que eu gosto muito, que é um cientista político da Universidade da Califórnia em San Diego, o Harmet Kuru, depois eu posso passar se alguém tiver interesse. Ele argumenta que ele coloca os Estados Unidos e a França como dois modelos de laicidade diferentes, né? Os Estados Unidos como um modelo de laicidade, ele chama passiva, e a França como um modelo de laicidade assertiva. Ou seja, no modelo francês, a religião tem que sair do espaço público, né? Da vida pública. E no modelo americano, não, né? A religião ela pode conviver, e ele faz uma comparação muito interessante entre Estados Unidos, França e Turquia também, para argumentar que nos Estados Unidos a laicidade ela também pode ser vista ou pensada dessa forma, né? Ela não implica necessariamente na exclusão da religião, da vida pública, né? Enfim. Perfeito. A próxima questão vem do nosso professor Roberto Macedo. Roberto? Bem, a minha pergunta está ligada à minha formação de economista, certo? Eu vejo a religião como uma prestação de serviço, porque desde tempos imemoriais as sociedades procuram, né, alguma regra para balizar o seu comportamento, que senão vira uma zorra, certo? Então, você nota aí que os 10 mandamentos, por exemplo, é uma regra de comportamento social. Ora, a questão que eu acho interessante é por que a oferta de religião aí dos evangélicos penetrou mais na sociedade a ponto de tomar um bom espaço da Igreja Católica. A minha visão é o seguinte, e eu preciso confirmar uma parte dela consigo. A Igreja Católica, eu já fui um católico praticante aí na minha juventude, só até da Ordem Nossa Senhora do Carmo, e eu acho a Igreja Católica muito cerimoniosa, certo? Porque ela te promete, se você seguir essas regras aí, você vai para o céu, certo? Ela não se preocupa muito com o que se passa aqui na Terra, embora não tenha uma oração aí que fala assim na Terra como no céu. E eu não conheço o Evangelho, conheço mais o protestantismo. Eu sou muito influenciado pelo Max Weber e pelos estudos que ele fez aí mostrando a importância do protestantismo no desenvolvimento da economia americana, naquelas colônias ali do Nordeste dos Estados Unidos, em torno do Massachusetts, porque o presbiteriano e o protestantismo prega muito a ascese, né? A austeridade, para a pessoa, inclusive, isso leva aí ele favorece o lucro, certa acumulação de capital e tudo. E a igreja fica só te prometendo, a Igreja Católica fica só prometendo aí você se comportar com as regras, você vai para o céu, certo? Agora, eu soube, aí que eu tenho a minha dúvida, que os evangélicos são muito mais solidários aqui com a vida aqui na Terra, certo? Inclusive nessas comunidades mais pobres, favelas e tudo, eles se ajudam uns aos outros, certo? Então, eu acho que isso aí é que atraiu muito o interesse pelos evangélicos. Mas eu não sei de detalhes disso ainda, esse é meu sentimento. O que você acha disso? Eu tendo a concordar com você, Roberto. Eu acho que tem muitos trabalhos, né, mais etnográficos também que mostram a importância das igrejas evangélicas, né, no seu entorno. Eu acho que tem esse ponto, quer dizer, o efeito em termos de você ter uma instituição ali na periferia, né, porque essas igrejas pentecostais elas crescem muito nas periferias das grandes cidades do Brasil, né, São Paulo, Rio de Janeiro, etc. E o efeito que essa igreja tem no sentido do acolhimento mesmo das pessoas que vivem uma situação, né, material
complicada, né? Como ela funciona como uma rede de apoio, de acolhimento, etc. Acho que esse é um ponto. E o outro ponto só que eu destacaria é que talvez isso interesse também a você, tem alguns estudiosos da religião que passaram a usar uma abordagem mais econômica, né? Estou falando isso supondo que você talvez não tenha, não conheça essa literatura, que fazem o argumento de que, por exemplo, o que explica o declínio, né, religioso no mundo moderno não é a modernização das sociedades, mas é, na verdade, a falta de concorrência religiosa, né? E se a gente olhar no caso brasileiro, isso faz bastante sentido, né? Porque, falando, né, de forma sem fazer juízo de valor, né? Mas a gente tem o Brasil, na maior parte da sua história, com um certo, digamos, monopólio católico, né, do mercado religioso, e, ao mesmo tempo, uma frequência, uma assiduidade ao culto baixa de grande parte dos católicos, né? E aí, quando você começa a ter mais concorrência religiosa, uma explosão de novas igrejas, você tem também um crescimento da própria assiduidade, frequência ao culto, né? Então, enfim, acho que essa é uma discussão também interessante, que talvez tangencie um pouco a sua questão. Januário Montoni, sua vez, por favor. Obrigado, Rondino. Parabéns, Fábio, e obrigado, né? Acho que não só a sua explanação inicial, mas a abordagem sua e as respostas é muito enriquecedora, né? Uma parte do que eu estava imaginando perguntar, o Roberto abordou, que é essa questão da oferta, né, da solidariedade nas periferias mais pobres, é uma coisa que eu tenho visto muito. Então, eu voltaria um pouco para o cenário eleitoral. Você estava comentando que as pesquisas mostram um apoio muito consolidado, muito forte ao presidente Bolsonaro nesta fatia do eleitorado que são os evangélicos, olhados de uma forma geral. Minha primeira dúvida é se isso mudou, porque na eleição passada, em 2018, o Bolsonaro ganhou, né? E hoje, nas pesquisas, neste momento, ele não é o primeiro colocado. Isso significa que houve também uma redução no total de apoio. A maioria dos evangélicos continua apoiando o Bolsonaro em relação ao outro candidato, mas em números, em percentuais gerais, houve uma redução desse apoio. A outra coisa que, na carona, eu gostaria que você abordasse um pouco é o papel dos republicanos, do partido que foi fundado, né, afinal de contas, pela Igreja Universal. Não, nós já tivemos partidos com orientação, né? Tem o Partido Democrata Cristão que, né, fez história no Brasil durante muito tempo. Então, não é o primeiro partido, mas este é um partido que efetivamente está ligado à estrutura da Igreja Universal. Então, eu também queria que você resvalasse um pouco pelo papel dos republicanos em organizar esse eleitorado especificamente da Igreja Universal. Muito bom, Januário. Eu acho esse ponto é fundamental. Nós sabemos que o Republicanos ele não é um partido juridicamente ou formalmente evangélico, nem que ele tem uma ligação formal com a Igreja Universal, né? Mas nós também sabemos que o partido ele é controlado nas suas instâncias, né, de direção pela Igreja, né? Eu entendo que o partido deve ter alguns interesses ou digamos, alguns objetivos que podem ser distintos dos objetivos da Igreja, mas eu imagino que caso houvesse algum tipo de objetivo ou interesse do partido que conflitasse com o da Igreja, que a Igreja vetaria, né? Ou seja, tudo isso para dizer que eu acho que o partido tem alguma autonomia, mas pouca em termos de quais são os objetivos da Igreja. Então, dado isso, né, acho que esse é um ponto bem interessante da gente observar mesmo. Pelo que eu tenho visto, né, o Republicanos ele acolheu uma série aí de pré-candidatos que são muito ligados ao governo, né? Eu posso estar esquecendo aí algum importante, mas assim só de cabeça, acho que daria para falar no caso do Mourão, né, que foi
se tornou aí pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul, pelo Republicanos, né? A ex-ministra, né, Damares Alves, que vai ser... Na verdade, no caso da Damares, eu não sei se ela vai ser de fato candidata, mas, enfim, acho que ela vai ser candidata pelo Republicanos no Distrito Federal. Bom, acho que um dos filhos do Bolsonaro também está no Republicanos, e acho que tem mais gente aí. O Tarcísio, né, o candidato aqui ao governo do estado de São Paulo, né, o Tarcísio, ele está, salvo engano, também no Republicanos, né? Ou seja, tudo isso para dizer que não vejo aí nenhum tipo de tentativa do Republicanos de se afastar do governo Bolsonaro. Pelo contrário, né, ele está acolhendo aí essas candidaturas numa aposta no governo. Acho que também seria interessante a gente lembrar que em 2000, pouco antes lá do impeachment da ex-presidente Dilma, né, o então PRB tinha, né, um ministério no governo Dilma e aí desembarcou, né? Eu acho que era o Ministério da Pesca, ou seja, com o Crivella, exatamente. Então, acho que há uma série de evidências aí que mostram esse apoio e essa aproximação do Republicanos com o governo Bolsonaro. A mídia brasileira destacou no início do ano uma possível crise entre a Igreja Universal e o Bolsonaro, porque, segundo esses repórteres, né, o governo não teria atuado com a devida firmeza no caso da Universal naqueles países da África nos quais houve uma revolta, né, dos pastores africanos contra a Universal, mas me parece que se essa crise ocorreu, ela foi já bastante contornada, né? Já não há mais crise na minha visão. E com relação à sua primeira pergunta, Januário, eu não saberia dizer com precisão se em relação a 2018, se o apoio evangélico vai ser menor. Talvez seja um pouco menor, mas ele ainda vai ser muito expressivo, né? Eu estava olhando esses dias a pesquisa da Quest, a pesquisa do FSB, o percentual de voto, né? O voto do segmento evangélico é muito, muito alto para o Bolsonaro, né? Então, eu acho que se essa diferença existir, ela não vai ser muito grande, né? Vamos dado que o tempo urge, a última pergunta. Ivani, Oi, sua vez. estou aqui. Fábio, muito bom, adorei o que você falou. E você falou em acolhimento. Eu sou católica, enfim, me criei no catolicismo, mas há um tempo atrás eu, por pura curiosidade, fui a um culto evangélico. Tinha curiosidade de saber como é que era. E a palavra acolhimento cai muito bem, realmente eu acho que é o que mais cativa quem chega pela primeira vez num culto evangélico, é o acolhimento, porque eles são assim, eles te acolhem, só falta te pegar no colo e te sentar na cadeira, sabe? Isso, na época, me impressionou muito. Agora, na realidade, não é uma pergunta, é uma constatação. Eu tenho convivido na política, né, com candidatos e pré-candidatos, enfim, eleitos, evangélicos. E eu percebo que a mulher evangélica, eu não sei se isso seria um fanatismo, mas, de qualquer maneira, ela tem uma necessidade de mostrar que é evangélica, que acredita em Cristo, que acredita em todos os dogmas do evangélico, né? Inclusive contra aborto, contra isso, contra aquilo. Você acha que tem alguma relação? Porque você não vê isso numa mulher que pratica o catolicismo. O que você acha disso? Porque a mulher ela é mais propensa a mostrar seus sentimentos ou os homens não querem mostrar seus sentimentos? Por isso que você vê a mulher muito mais atuante nisso, né? de mostrar o amor que ela tem pela religião dela do que os homens. Você acha isso? É interessante essa questão, Ivani. Eu não tenho... Estou pensando aqui com você. Eu acho que dois pontos, para mim, a gente poderia pensar neles, que são os seguintes, né? Primeiro,
é fazer uma distinção entre aqueles políticos evangélicos que são, digamos, políticos de fé evangélica, simplesmente, e, do outro lado, aqueles políticos que são, digamos, ligados são representantes corporativos, digamos assim, de uma igreja, né? Porque essa distinção, acho que ela é bem importante, né? Então, o que você falou, eu fiquei pensando, talvez se aplique para certas mulheres políticas evangélicas, mas talvez não para todas, não sei. Pensei, por exemplo, no caso da Marina Silva ou da Benedita da Silva, como mulheres evangélicas, mas que talvez o discurso não tenha essa mesma ênfase, essa mesma tônica religiosa, né? Ou talvez tenha... ou talvez tenha a ver com também o cargo que elas estão disputando, né? Talvez como a Marina estava disputando cargos majoritários, ela escolheu falar menos disso, não sei. Acho que é um bom ponto, né? E só o último ponto que me ocorre é até que ponto também os homens, os políticos homens evangélicos também não teriam essa diferença que você identifica entre políticas evangélicas e políticas não evangélicas, né? Se isso também não existiria entre os políticos evangélicos e os não evangélicos, né? Acho que é um ponto interessante, porque eu acho que o evangélico em geral no Brasil, o evangélico mediano, ele é muito mais assíduo, frequentador do culto né, do que o católico mediano, digamos assim, né? Por isso que eu pensei nisso. Perfeito. Professor Fábio Lacerda, eu quero agradecer demais pela sua participação aqui. Tenho certeza de que a sua palestra, as suas explicações ajudaram a gente a entender melhor, a compreender e discutir essa questão tão complexa que é do envolvimento de religiões com a política, não é? Eu abro espaço para o seu recadinho final aqui no nosso programa. Muito obrigado, Sérgio. Eu só agradeço a todos pelas perguntas, pela gentileza, foi muito, muito bom. Espero poder conversar aí com vocês em próximas vezes. Agradeço e um abraço aí a todos. O agradecimento é nosso. Eu quero também agradecer aos nossos consultores e colaboradores aí que participaram desse diálogo no Espaço Democrático, a Ivani Boscolo, o Rogério Schmidt, o Rubens Figueiredo, Eduardo Matos, Luiz Alberto Machado, Túlio Kahn, o Roberto Macedo, Rafael Awad, Januário Montoni e João Francisco Aprá. E obrigado a você que acompanhou mais este diálogo no Espaço Democrático. Até o próximo programa.